Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos corrigir a questão 3, que caiu na OBMEC de 2017, certo? Ela é uma questão de geometria, certo? E nós vamos aplicar vários conhecimentos de área de triângulo e conhecimentos geométricos. Vamos lá. Na figura, os ângulos ABC, que é esse ângulo, ABC, e o ângulo BCD, que é esse ângulo, medem 120 graus. O ângulo BAD é um ângulo reto, de 90 graus, certo? E os segmentos BC e CD medem 4 e 8, respectivamente. Aí a questão é, qual é a área do quadrilátero ABCD, certo? Ele quer saber qual é a área deste quadrilátero, desta figura de 4 lados, certo? Essa questão eu vou resolver ela fazendo uma construção geométrica, certo? E aí a gente vai, porque fazendo essa construção, a gente consegue visualizar melhor o problema para conseguir encontrar uma solução. Eu vou pegar esse segmento DC e vou estendê-lo. E também vou pegar esse segmento AB e também vou estendê-lo. Certo? Formou um triângulo, foi um triângulo retângulo. Aí, observe, ó, para completar aqui, para fazer 180, falta 60. Então, esse ângulo é de 60, aqui é a mesma coisa. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a gente tem que esse ângulo aqui, ele também é de 60, certo? Aí, vejam só, temos um triângulo equilátero, certo? Ou seja, se esse lado mede 4, esse aqui mede 4 e esse aqui também mede 4, certo? Aí, vejam só, ó, aqui eu tenho um triângulozinho equilátero, como eu sei a medida do lado dele, é simples eu medir a área dele, certo? E tenho um triângulo retângulo, que basta descobrir quem é essa base aqui e quem é essa altura aqui. E como a gente tem a medida da hipotenusa dele, que é 8 mais 4, e temos esse ângulo aqui, que tanto pode ser esse como esse de cima, que é 30, né? Esse aqui é 90, aqui é 60, aqui vai ser 30 para completar os 180, certo? Então, a gente aplicando o seno e o cosseno, nós conseguimos achar essa medida aqui e também conseguimos achar essa medida aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular essas medidas, calcular a área desse triângulo grande que a gente fez, certo? E depois subtrair a área desse triângulozinho. Quando eu fizer isso, eu vou ficar apenas com a área deste quadrilátero, que é a área solicitada, certo? Então, ó, eu vou chamar esse espacinho aqui de x, que é essa medida, certo? E vou chamar essa medida aqui de y. Vamos encontrá-la para a gente calcular a área desse triângulo maior, certo? Então, ó, vamos lá, né? Se eu quero achar x, e olhando para esse ângulo aqui, né? X é adjacente a esse ângulo. Se x é adjacente, nós podemos resolver pelo cosseno do ângulo. Então, eu sei que o cosseno de 60 é a relação entre o cateto adjacente, que é x, pela hipotenusa, que é 8 mais 4, que é 12. O cosseno de 60 é 1 sobre 2, é meio. Certo? E agora basta encontrar quem é x, né? O 12 passa multiplicando, 12 vezes 1 dá 12, 12 dividido para 2 é 6. Então, eu sei que x mede 6. Ok? Vamos fazer agora encontrando o y. Y é o cateto oposto a esse ângulo. Logo, a gente resolve pelo seno. Então, vai ser seno de 60, o cateto oposto, que é y,
dividido pela hipotenusa, que é 12. O seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, ó, passando 12 para cá, né? Y vai ser 12, raiz de 3 sobre 2. Mas como 12 divide para 2, que dá 6, y vai ser 6, raiz de 3. Aí vejam só, ó, a gente vai calcular agora a área do triângulozinho, do triângulo maior, né? O y é 6, raiz de 3. A área dele, como ele é um triângulo retângulo, vai ser a base vezes a altura, dividido para 2. Então, ó, vou fazer assim. Vamos lá, né? A área desse triângulo maior vai ser a base, que é 6, a altura, que é 6 raiz de 3, e eu tenho que dividir para 2. 6 vezes 6 dá 36, 36 para 2, 18. Então, ela é 18 raiz de 3. Só que eu não estou querendo a área desse maior, eu quero apenas essa área que está em laranja. Ou seja, eu tenho que diminuir essa área aqui, certo? Esse triângulozinho, eu vou chamar a área dele de S, ele é um triângulo equilátero. Então, existe uma fórmula padrão que eu vou até colocar aqui, ó. A área desse triângulo equilátero é sempre o lado dele ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 4. Sempre. Então, aqui eu só substituo pelo lado do triângulo e consigo achar a área de qualquer triângulo equilátero, dependendo apenas do lado. O lado dele mede 4. Não foi? A gente viu? Então, ó, a área dele vai ser 4 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4. 4 ao quadrado é 16. 16 dividido para 4 dá 4. Então, vai ser 4 raiz de 3. Certo? Logo, ó, a área laranja vai ser exatamente essa área menos essa, que é a área do triângulo grande, menos esse aqui. Então, vamos subtrair, né? A área vai ser 18 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. 18 menos 4, 14. Então, vai ser 14 raiz de 3, certo? A gente está trabalhando com centímetros, então centímetros quadrados. Logo, a área que está em laranja, a área do quadrilátero, ABCD, vai ser 14 raiz de 3 e nós vamos marcar a alternativa A. Ok? Nós utilizamos conceito de área, utilizamos o seno e o cosseno de triângulo retângulo, certo? E também utilizamos a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa solução do simulado 2, certo? Dessa vez nós vamos solucionar a questão 14, que é a questão das netinhas. Qual das netinhas desenhou na parede, certo? Então, ó, vamos lá. Ó, ela foi uma questão que caiu em 2018 e é uma questão que envolve só lógica, certo? Ela fala o seguinte: vovó Vera quis saber qual de suas 5 netinhas tinha feito um desenho na parede de sua sala. As netinhas fizeram as seguintes declarações. Emília disse: não fui eu. Luísa falou: quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Marília disse: não foi a Rafaela nem a Vitória. E Rafaela disse: não foi a Luísa. Já Vitória disse: Luísa não está dizendo a verdade, certo? Então, ó, se apenas uma das netinhas mentiu, apenas uma delas foi mentirosa, certo? Só uma mentiu. Quem fez o desenho, certo? Então, vamos lá, né? Aqui, a gente pode considerar a questão analisando individualmente, dizendo que Emília mentiu e verificando todas as outras, se tem alguma contradição. Depois, colocando Luísa como mentirosa e verificando
se tem alguma contradição, certo? Mas uma solução que eu achei mais simples é verificar de cada uma, né? Primeiro dizer que foi a Emília que desenhou, e aí a gente verifica se apenas uma delas está mentindo nesse caso, e assim por diante, que é o processo que eu vou fazer, certo? Então, ó, vamos lá, ó. Vou colocar mais aqui no centro, para a gente analisar melhor. Olha, vamos primeiro considerar que Emília foi quem desenhou, certo? Se Emília que desenhou, então ela já começou mentindo, né? Porque ela disse que não foi ela, então já temos uma mentirosa. Não podemos encontrar mais nenhuma mentirosa nesse caso. Luísa disse que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Então, neste caso aqui, Luísa também estaria mentindo, porque a gente está considerando que Emília foi quem desenhou. Então, já temos uma contradição, né? Só temos que uma deve mentir. Então, não foi a Emília. Elimina a Emília. Vamos ver se foi Luísa, né? Se foi Luísa que desenhou, ela também mentiu, porque ela disse que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela, certo? Então, Luísa está mentindo. Emília estaria falando a verdade, porque ela disse que não foi ela, certo? Se realmente foi Luísa. Marília diz que não foi a Rafaela, nem a Vitória, certo? Então, ela também estaria falando a verdade, que não foi a Rafaela nem a Vitória, porque foi a Luísa, né? Rafaela disse que não foi a Luísa. Então, Rafaela está mentindo também, porque a gente está considerando que Luísa que desenhou, que fez o desenho. Então, temos, nesse caso, se Luísa que desenhou, temos duas mentirosas, que seria Luísa e Rafaela. Então, desconsidera também. Não foi Luísa que fez o desenho. Vamos ver Marília, né? Marília disse que não foi Rafaela nem Vitória. Nesse caso, como estamos considerando que Marília desenhou, então ela está falando a verdade. Ela está falando a verdade neste caso, né? Aí vamos lá. Emília disse que não foi ela. Realmente, se foi Marília, não foi Emília. Então ela também estaria falando a verdade. Luísa disse que quem desenhou foi Marília ou Rafaela. Se a gente está considerando que Marília desenhou, né? Então Luísa também está falando a verdade. Rafaela disse que não foi Luísa. E se realmente foi Marília, não foi Luísa, Rafaela também estaria falando a verdade. E por último, Vitória. Vitória disse que Luísa não está dizendo a verdade. Só que, considerando os fatos, a gente viu que Luísa está falando a verdade. Então, a mentirosa aqui, né? A mentirosa é Vitória. Então, nesse caso aqui, ó, nós só temos um mentiroso, que é a Vitória. O resto está falando a verdade. E a gente está considerando que Marília fez o desenho, certo? Ou seja, Marília fez o desenho, certo? Neste caso, nós vamos marcar a alternativa C, na questão 14. Valeu, galerinha! Até a próxima! Vamos responder a questão 15 do nosso simulado. Foi uma questão que caiu em 2019, certo? No ABNEB de 2019. E é uma questão de contagem, certo? Ela fala o seguinte, ó. As 6 cadeiras de uma fila são numeradas de 1 a 6 e devem ser ocupadas uma de cada vez, de modo que, sempre que é possível, é escolhida uma cadeira sem vizinhas ocupadas. Por exemplo, é válida a ordem 1, 6, 3, 2, 4 e 5, em que a primeira pessoa ocupa a primeira cadeira, a segunda a cadeira 6, a terceira a cadeira 3, a quarta a cadeira 2, a quinta a cadeira 4 e a última a cadeira 5. Já a ordem 1, 5, 2, 3, 6 e 4 não é válida, pois a terceira pessoa sentou-se ao lado da primeira, quando poderia ter se sentado em uma cadeira sem vizinhas ocupadas. Quantas ordens de ocupação válidas existem, certo? Então, o que é que a gente tem que observar? Tem que ver quais são os casos onde ainda eu posso escolher espaço onde não tenham vizinhos, certo? E a partir daí fazer a contagem dos casos, certo? Então, vamos lá, ó.
Primeiro, no caso, né? Vamos supor que escolheu, entre elas está a cadeira 1, certo? Então, se eu escolher a 1, eu posso escolher a 3 e a 5. Ou eu também podia escolher a 1, a 3 e a 6, certo? Não estou escolhendo vizinhos, certo? Aí, eu também poderia escolher a 1, a 4 e a 6, sem problema, né? Não tem ninguém aqui, tem vizinho ocupado. E fora esse caso, tem só mais um caso, que é o 2, o 4 e o 6, certo? Mas escolhendo 2, ainda tem mais um, que poderia ser apenas o 2 e o 5, certo? Não poderia escolher mais nenhum dos outros. Então, o 2 e o 5 também é uma opção, certo? Então, vejam só, ó, vou fazer de forma rápida, mas nesse caso aqui, ó, só em escolher 3 cadeiras, certo? Nós temos 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, temos 6 possíveis modos, não é isso? Só em escolher 3 cadeiras, porque para cada caso desse não são 3 cadeiras, certo? E em cada caso desse, por exemplo, se eu escolher a 2, a 4 e a 6, fica ainda a 1, a 3 e a 5, ou seja, tem mais 3 cadeiras para o restante do pessoal se sentar. Ou seja, vai ser 3 fatorial também, certo? Uma combinação de 3 lugares. 3 vezes 2 vezes 1 também dá 6, certo? Vamos agora analisar o 2 e o 5, né? O 2 e o 5, tanto pode escolher primeiro a 2, depois a 5, como a 5, depois a 2. Então, nós temos 2 modos possíveis, que seria 2 fatorial, 2 vezes 1, dá 2. E escolhendo 2 cadeiras, ficam 4 cadeiras vazias. Ou seja, tem 4 modos do restante do pessoal, 4 cadeiras para o restante do pessoal escolher, que seria 4 fatorial, né? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Que dá 24. Só tem mais um detalhe, certo? Esse 6 vezes 6 é apenas um desse aqui. Só que eu não tenho 4 dele, não é isso? Então, vai ser 4 vezes isso tudo, certo? E aí, quando a gente faz essas multiplicações, nós encontramos o valor de 192, certo? Então, são 192 possibilidades possíveis. Ok, galerinha? Até a próxima!